Olá, criançada do Red Kids! Eu sou a tia Sabrina e eu vou contar uma história muito legal para vocês. O tema da nossa história de hoje é Me Mande para o Meu Caminho. E nós vamos falar sobre o caminho de Jesus aqui na Terra. Vocês já observaram que quando estamos andando, às vezes em algumas ruas, a gente pode encontrar pedras, buracos e poças de água? E o que vocês fazem quando vocês encontram isso no caminho de vocês? Bom, quando nós encontramos essas coisas pelos nossos caminhos, é preciso que tenhamos determinação. O que é determinação? Determinação é quando nós decidimos que vale a pena terminar o que nós começamos. E o que pode nos ajudar a ter determinação? Deus pode nos ajudar a sermos determinados em terminar aquilo que nós começamos. Ele pode nos dar força e nos mostrar o que podemos fazer para conseguirmos terminar aquilo que começamos. Então vamos ouvir uma história sobre isso? Vocês lembram da história de Jesus? Lembram tudo o que ele fez e o que aconteceu com ele? Jesus estava aqui na Terra para seguir o caminho que Deus tinha preparado para ele. Enquanto ele esteve aqui na Terra, os discípulos estavam com ele o tempo todo. Eles viram tudo o que Jesus fez, todos os milagres, inclusive eles estavam com Jesus quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Eles viram também que as multidões se reuniam em todos os lugares onde Jesus passava para ouvir aquilo que Jesus ensinava a respeito de Deus. Inclusive, alguns deles ouviram a voz de Deus declarar que Jesus era o filho dele e que ele se agradava muito de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me agrada. Os discípulos também ouviram os líderes religiosos ameaçarem Jesus. Viram Judas trair Jesus e também viram Jesus descansar. Eles viram quando Jesus carregou sua cruz e o viram ser crucificado, mas também o viram ressuscitar no terceiro dia. Aquela parecia uma caminhada muito difícil. E provavelmente agora, os discípulos esperavam que Jesus assumisse o comando e colocasse seus planos em ação. Eles certamente tinham perguntas sobre os planos de Jesus. E Jesus tinha todas as respostas para as perguntas deles. Vamos tentar entender quais eram os planos de Jesus? A gente vai ver agora algumas conversas de Jesus com os discípulos e durante essas conversas vamos tentar responder algumas perguntas sobre os planos de Jesus. Então as perguntas que vamos tentar responder são: quem, o que, quando, onde e por quê? Essas são as perguntas que nós vamos tentar responder através das conversas que nós vamos ver que Jesus teve com os seus discípulos. Jesus tinha muitos planos, mas não era exatamente o que os discípulos esperavam. Quando os discípulos viram que Jesus havia ressuscitado, ficaram muito felizes e Jesus tinha um trabalho enorme e importante para que eles fizessem. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Os discípulos com certeza pensaram que o quem dos planos de Jesus seria o próprio Jesus. Mas Jesus disse que os discípulos é quem deveriam realizar esse grande plano. Então nós já respondemos a nossa primeira pergunta. O quem dos planos de Jesus eram os discípulos. Mas o que era mesmo que os discípulos deveriam fazer? Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso mesmo, Jesus queria que todas as pessoas o conhecessem assim como os discípulos o conheceram. Assim, todo mundo saberia que Jesus era o Salvador que Deus havia prometido lá no Jardim do Éden quando Adão e Eva pecaram.
Então, nós já sabemos quem Jesus iria usar nos planos e o que eles deveriam fazer. Mas quando, onde e por que eles deveriam fazer? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui vemos outra conversa de Jesus com os discípulos. Vocês viram que Jesus falou para eles esperarem pela promessa? O que será que Jesus quis dizer com isso? Vamos ler de novo para ver se a gente entende? Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ah, sim! A promessa era que eles receberiam o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus iria dar aos discípulos sabedoria e força para que eles conseguissem cumprir os planos de Jesus. Mas por que os discípulos precisavam fazer tudo isso? Com certeza, eles ainda tinham muitas dúvidas. Olha o que eles perguntaram para Jesus. Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? As pessoas pensavam que Jesus iria tomar o reino de Herodes ou do imperador romano. Parece que elas ainda não tinham entendido que Jesus veio para ser o nosso Salvador e nos dar a promessa de vida eterna. Jesus ordenou que eles espalhassem sua história para que outras pessoas também pudessem conhecer Ele e confiar nele e assim ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Vamos pensar. Sabe aquele amiguinho que a gente acabou de conhecer? Quando a gente começa a brincar com ele pela primeira vez, a gente fica um pouco envergonhado, a brincadeira não fica tão legal, porque a gente não sabe como aquele amiguinho gosta de brincar. Mas quando a gente vai conhecendo mais esse amiguinho, a gente vai perdendo a vergonha, a gente fica muito perto e quer brincar sempre com ele. Era isso que Jesus queria. Ele queria que as pessoas que o conhecessem quisessem sempre estar com ele. Mas onde é que os discípulos iam falar de Jesus para as pessoas? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Jesus ordenou que eles espalhassem sua história por todo lugar. Então, nós já vimos tudo sobre o plano de Jesus. Quem eram as pessoas que Jesus queria utilizar para cumprir o plano dele? Eram os discípulos. O que eles precisavam fazer para cumprir os planos de Jesus? Levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Eles precisavam falar sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. E quando eles deveriam fazer isso? Depois que eles recebessem o Espírito Santo de Deus. E onde eles iam levar essas palavras de Deus? Eles iam levar por todos os lugares. Esse era o plano de Jesus. E por que eles precisavam fazer isso? Porque ele queria que todos confiassem e tivessem um relacionamento com ele. Aí, depois que Jesus disse tudo isso aos discípulos, tudo que eles precisavam fazer para cumprir o seu plano, era hora dele voltar para o céu para estar com o Pai. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles. E disseram: Homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Uau! Jesus tinha dado aos seus seguidores algo que parecia ser impossível de realizar. Eles precisavam levar o seu amor e a sua história a todas as nações do mundo. Foi uma tarefa enorme, mas Jesus deu a essas poucas pessoas tudo o que eles precisavam para cumprirem o plano dele. Desde o livro de Atos dos Apóstolos, a missão não parou e todos nós fomos chamados por Deus para anunciar a salvação em Jesus. Então, Deus pode fazer coisas impossíveis através de nós. Ele sempre vai nos dar tudo o que precisamos para realizar o plano dele em nossas vidas. Mesmo que no nosso caminho tenhamos algumas dificuldades,
Ele sempre vai estar conosco, nos dando todo o suporte para continuarmos. Assim podemos seguir em frente, mesmo quando tudo parecer impossível. Vamos agradecer por isso? Senhor Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus para que Ele pudesse, Senhor, nos dar a salvação. Obrigada porque Ele percorreu todo o caminho dele aqui na terra e, através dele, foi possível a nós conhecermos a sua história, conhecermos tudo aquilo que Ele fez por nós. Através dele, nós somos chamados de filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus. Obrigada porque o Senhor sempre nos usa e mesmo que tenhamos dificuldade no nosso caminho, o Senhor estará sempre conosco. É o seu Espírito Santo que nos auxilia, nos dando sempre determinação para seguirmos em frente, mesmo em meio às dificuldades. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas e através de nós. Te agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso, galerinha. Obrigada pela atenção de vocês e nos vemos na próxima história. Tchau!